ministros, antes de passar a palavra ao ministro Marco Aurélio, eu gostaria de comunicar a presença nesse plenário dos alunos da Faculdade Cenecista de Joinville, Santa Catarina, do Centro Universitário Unifab-FIB, Douro, São Paulo, e da FURB, Universidade Regional de Blumenau. Sejam todos bem-vindos e que esta sessão lhes seja bastante útil. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o registro nos faz concluir que os olhos da nação estão direcionados ao Supremo. O presidente não trouxe voto escrito, por isso não cabe leitura, não cabe resumo do que tenho a veicular nesta assentada, que considero, em termos institucionais, uma assentada de simbolismo maior. Para os que estão acompanhando o julgamento, as emoções devem estar sendo intensas, porque após o voto de Vossa Excelência, seguiu-se o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o mais novo integrante da Corte, jurista emérito. E aí se verificou, nessa etapa do julgamento, o empate, 1-1. Posteriormente, já que a ordem inversa, considerada a antiguidade, foi tomado o voto do ministro Teori Zavascki e, pela ordem natural das coisas, cuja força é insuplantável, chegamos a 2-1, no sentido da admissibilidade do recurso. Posteriormente, ouvimos a ministra Rosa Weber, que veiculou ideias sobre a matéria e somou voto àqueles que divergiram de Vossa Excelência, relator da ação penal 470, e o placar ficou em 3-1, no sentido da admissibilidade dos embargos infringentes. Seguiu-se o voto do ministro Luiz Fux, e esse voto sinalizou que o tribunal colegiado poderia estar dividido. Acompanhou o ministro Luiz Fux com um voto substancioso, sem demérito para os demais votos proferidos, Vossa Excelência, assentando que os embargos infringentes não poderiam fazer as vezes de uma revisão criminal. E também tocando nas incoerências surgidas na admissibilidade desse recurso. O placar ficou, então, em 3-2. Votou o ministro Dias Toffoli, divergindo de Vossa Excelência, acompanhando a divergência iniciada com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. E tivemos o score temporário de 4-2. Seguiu-se o voto da ministra Carmen Lúcia, e esse voto, mais uma vez, figurou, muito embora não encerrando o julgamento, figurou a divisão do tribunal no entendimento da matéria, chegando-se a um placar de
a 3. Votou o ministro Ricardo Lewandowski, chegando-se a 5 votos pela admissibilidade dos embargos, 3 votos em sentido diametralmente oposto. E, por último, agora, ressaltando a divergência a que já me referi, votou o ministro Gilmar Mendes, ficando o placar em 5-4. Presidente, eu costumo dizer que há um predicado que precisa ser resgatado, que é o predicado da solidariedade. Mas, até mesmo em artigo veiculado no dia 7 de setembro, ressaltei que a solidariedade não pode ser absoluta. Se pudesse, se minha ciência e consciência permitisse, não jogaria sobre os ombros que entendo largos a responsabilidade para uma definição da matéria pelo ministro Celso de Mello. Volto a dizer, volto a frisar que a beleza do colegiado está justamente nesse fenômeno que é revelado pelo somatório de forças distintas. Por isso é colegiado. Se não fosse assim, não existiria a atuação conjunta de juízes e que nós nos completamos mutuamente e estamos sempre prontos a evoluir, tão logo convencidos de assistir maior razão à tese inicialmente repudiada. Presidente, o direito, quer queiramos ou não, ele é orgânico, ele é organizado em si mesmo e é dinâmico. O processo é noção comezinha, é uma marcha para o desfecho final da causa, da ação que nele, processo, está contida. E se tem uma opção normativa, considerados 2 valores, o valor justiça, que poderia sugerir um círculo vicioso, sempre cabendo contra a decisão uma impugnação, e dizia um velho juiz, titular da 8ª Criminal no Rio de Janeiro, Eliezer Rosa, processualista, que a justiça é obra do homem e por isso é passível de falha, né? Concilia o legislador justiça e segurança jurídica e sacrifica, por isso mesmo, visando o restabelecimento da paz social, momentaneamente abalada pelo conflito de interesses, sacrifica até mesmo esse valor que é o valor justiça. O direito instrumental é importantíssimo para a realização do direito substancial e revela, em última análise, a certeza do que pode ou não ocorrer na tramitação de um processo. Revela, portanto, segurança jurídica.
É possível a mudança de enfoque? É possível mesmo admitir que nós devemos evoluir, tão logo convencidos de assistir maior razão à tese repudiada. Mas, em se tratando de direito instrumental, não cabe, sob pena de vingar a insegurança, mudanças, alternâncias na interpretação das normas de regência. E já tivemos, presidente, uma mudança sem que, no processo em que é estabelecido o entendimento, que é a ação penal 470, e me recuso como juiz a mencioná-la com o apelido que a ela foi dada pelos leigos, já tivemos essa mesma mudança. Eu ouvi certa vez que a divergência que maior descrédito provoca é a divergência intestina, no âmbito do mesmo órgão julgador. Refiro-me ao fato de não termos ainda a preclusão maior quanto ao que deliberado pelo tribunal de ontem, que acredita o tribunal de hoje e o tribunal de amanhã, relativamente à cassação do mandato político, estampado, inserido no título, já tivemos sem a preclusão maior do que decidido a respeito, uma evolução. Mas Nietzsche já dizia que somente os mortos não evoluem. Uma evolução no que, no caso Ivo Cassó, o entendimento da sempre ilustrada, e assim denomino, maioria, foi suplantado pela nova composição do tribunal. Fico aqui a indagar-me, presidente. Este caso geraria a celeuma que gerou no tocante à defesa, gerou no tocante à visão dos leigos, dos cidadãos em geral. Caso estivesse o tribunal com a mesma composição do julgamento da ação penal 470, eu diria que a resposta, me parafraseando, é negativa, absolutamente negativa. Poderia ter havido, e creio que teremos a interposição de outros embargos por acusados diversos, poderia ter havido a interposição de embargos infringentes, mas sem essa potencialização. E estão aí os veículos de comunicação a retratarem a potencialização. Sem a potencialização havida. É aceitável a crítica ao que decidido pelo tribunal, mas é aceitável a crítica externa. É aceitável a crítica por terceiros ou pelas partes, pelos defensores técnicos, no que devem atuar, e com isso cumprem o munus público, que é o munus próprio advocacia, no que devem atuar com denodo, manuseando todo o instrumental que entendam viável para socorrer, para terem o respaldo
aos interesses do Constituinte. O Supremo, presidente, atua de forma contramajoritária? Atua, mas essa não é a regra. Porque o direito é, acima de tudo, bom senso e está ao alcance do próprio leigo. Não fosse hoje, né, a aproximação do judiciário, da sociedade mediante a TV Justiça, quase sempre nós temos a harmonia entre os pronunciamentos do tribunal e os anseios legítimos, não os ilegítimos, os anseios legítimos da sociedade na busca de correção de rumos. E a sociedade hoje, na quadra vivenciada, não é uma sociedade apática. Tenhamos presentes os movimentos ocorridos nos últimos tempos. Atua o Supremo de forma contramajoritária, mas atua no campo da exceção. Porque o dever maior do Supremo está com a guarda da lei básica da República, que a todos, indistintamente, submete, inclusive submete os integrantes do próprio Supremo. Ao atuarmos, cada qual o faz com a responsabilidade da ocupação da cadeira e presente a missão sublime, que é a missão de julgar conflitos e julgar os semelhantes. A votação mostra um tribunal dividido. A votação está em 5-4 pela admissibilidade em si dos embargos infringentes. E, considerados os 4 votos até aqui vencidos, já teríamos campo para a protocolação de embargos infringentes. Presidente, distingo os institutos que revelam direito. Não confunda embargos declaratórios com embargos infringentes. Na lição do nosso mestre da UERJ, José Carlos Barbosa Moreira, e muito embora eu tenha feito Faculdade Nacional de Direito, o adotei desde cedo como mestre, os embargos declaratórios são íncitos à jurisdição. São cabíveis independentemente da previsão legal. A previsão legal, eu tive a oportunidade de lançar, inclusive, é meramente pedagógica, no que, por exemplo, a lei que disciplina o processo objetivo, a ação direta de inconstitucionalidade, ao revelar que o pronunciamento do Supremo é irrecorrível, contém esse preceito uma vírgula para excepcionar, como se fosse necessário, para mim não seria, para quem domina o direito não seria, mas a lei também é feita para os leigos, para excepcionar os embargos declaratórios. Por quê? Eles são inerentes ao ofício judicante, porque não se coaduna com uma sociedade democrática republicana uma decisão, e vou melhorar o vernáculo para me referir a um julgamento, que é a distinção entre decisão e julgamento, um julgamento omisso, um julgamento que não reflita o enfrentamento de todas as causas de pedir veiculadas pela parte, um julgamento obscuro
muito menos porque a jurisdição visa restabelecer a paz social, um julgamento contraditório. Já os embargos de divergência, não, possuem natureza diversa. Consubstanciam esses embargos um recurso de revisão plena, nos limites em que concebidos esses mesmos embargos infringentes. Recordo-me que no anteprojeto Buzaide se extinguia, refiro-me ao anteprojeto da década de 70 do Código de Processo Civil, se extinguia praticamente no campo do processo civil os embargos infringentes, que eram reservados só para ter-se algo que segue a ordem natural das coisas, o duplo grau, para ter-se a revisão do que decidido nas causas de alçada exclusiva do juízo. Mas o anteprojeto foi emendado nas casas legislativas e se passou a ter a admissibilidade dos embargos, que estamos a examinar, na ação rescisória e na apelação, limitados de qualquer forma a uma maioria. Permaneceu assim o Instituto? Não, presidente. Veio a ser mitigado, revelando que não tem ele importância maior para a feitura da almejada justiça. E se procedeu à alteração do Código de Processo Civil para admitir-se os embargos no tocante à rescisória, contra o pronunciamento por maioria de votos, que implique a rescisão do título atacado mediante essa ação de impugnação autônoma, que é a rescisória. Caso a decisão seja pela improcedência, não da ação, porque a ação é ato de ir até o protocolo e apresentar a peça respectiva. Caso assentada a improcedência do pedido formulado na inicial da rescisória, ainda que assentada a conclusão por maioria, não são cabíveis os embargos infringentes. E aí se tem no campo ordinário, no bom sentido, se tem a tacada única no julgamento da ação rescisória. E no tocante à apelação, o que se verifica, a apelação civil, da mesma forma, só cabem os embargos, dissentindo os integrantes da turma julgadora, e são cabíveis para um colegiado com o maior número de integrantes, não para o mesmo colegiado, se a apelação implicou a reforma da sentença proferida, do pronunciamento, portanto, judicial do juízo. Tem-se, presidente, o Código de Processo Penal. E aí nos vem do artigo 609, que quando não for unânime a decisão de segunda instância, e creio que não estamos aqui numa segunda instância, creio que na ação penal não atuamos como órgão revisor, desfavorável ao réu, e aqui há um descompasso na disciplina do Instituto Embargos Infringentes, considerado o Código de Processo Penal, porque lá eles são cabíveis também quando manuseados pelo Estado acusador, admite-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar
A contar de quando? Porque o recurso há de ter um objeto. A contar da publicação do acordo. Mas, no caso concreto, nós temos um recurso precoce, um recurso sob a minha ótica, e eu devo reexaminar esse convencimento, porque eu estou isolado no plenário, um recurso que foi protocolado de forma assodada, de forma temporã, já que não há acórdão ainda confeccionado a ser modificado nessa via. Mas é uma observação que faço à margem do julgamento e à margem do voto proferido. Até 1988, nós acumulávamos o ofício judicante com o ofício legiferante. Atuávamos substituindo-nos porque havia autorização constitucional ao Congresso da República. E a Constituição, que o ministro Sepúlveda pertence, cansou de apontar aqui como decaída, a Constituição nos dava a competência normativa para disciplinar ações e recursos que por nós deveriam ser julgados. Veio a Carta de 1988 e terminou, inclusive, com as delegações alusivas às competências do Congresso Nacional. É possível falar-se em constitucionalidade formal, presente o artigo? Não. Sabemos todos que não existe em nosso cenário jurídico a inconstitucionalidade formal superveniente. Presidente, volto àquela tecla quanto ao objeto em si dos embargos infringentes. E disse aqui neste plenário que muitos defensores gabaritados, os melhores, entre outros, do país, observaram a ordem jurídica normativa, a organicidade do direito instrumental e não manusearam, porque não haveria objeto, até então, como não há até hoje, não manusearam os embargos infringentes, que visam a revisão de uma decisão proferida e já materializada fisicamente, quer na sentença, quer no acórdão. Eu continuo a acreditar no que eu aprendi nos bancos da Nacional de Direito e não posso pretender, aos 67 anos, voltar a fazer o curso de Direito. Acredito que há ainda no nosso sistema a preclusão consumativa. E como podemos definir de uma forma direta, de uma forma singela, essa espécie de preclusão? Dá-se a preclusão consumativa quando haja a prática anterior de um ato incompatível com o que formalizado após. Tive o cuidado, presidente, de buscar o protocolo quanto aos embargos declaratórios e os embargos de divergência que foram interpostos pelo acusado Delúbio. E verifiquei que ambos foram apresentados ao protocolo do Supremo. E faço justiça, não criticando, evidentemente, o defensor técnico Delúbio,
faço justiça aos demais advogados que não dormiram no ponto. Foram apresentados ao protocolo do Supremo na mesma data. Ou seja, há um só tempo se teve a prestação jurisdicional como não aperfeiçoada, protocolando-se, portanto, os embargos declaratórios e se interpôs os embargos de divergência. Mas vejo que talvez seja um juiz à antiga, após 34 anos nessa missão, que já disse sublime, que é a missão de julgar conflitos de interesse em meus semelhantes, porque a preclusão consumativa, ouçam os senhores alunos presentes no plenário, mas não aprendam, ela está fora de moda, está em desuso. Eu costumo dizer, presidente, que a coisa que começa errada dificilmente é consertada. O que nós teremos após a publicação do acordo alusivo ao julgamento, processo de conhecimento da ação penal 470? Aditamento dos embargos infringentes, se admitidos, nesta assentada, considerada a apreciação do agravo regimental, interposto contradição de Vossa Excelência, aditamento das razões desses embargos. Pergunto mais, presidente, para minha perplexidade, que não é a perplexidade dos colegas. Teremos um recurso com prazos diversificados? Sim, o primeiro prazo, alusivo à publicação do acórdão, pendentes embargos declaratórios. Com a protocolação, simultaneamente, eu já disse que a carta só excepciona o princípio da unicidade recursal quanto ao especial para o STJ e o extraordinário para o Supremo. E espero viver ainda o dia em que a Câmara dos Deputados aprovará a unicidade recursal no resíduo da reforma do Judiciário, isso já foi aprovado pelo Senado da República, viabilizando o recurso especial e acabando com esse pandemônio, que é um pandemônio para guindar uma causa ao Supremo, vivenciado pelos advogados. Houve um presidente do STJ que chegou mesmo a proclamar que aquela corte não era uma corte de passagem para o Supremo, mas numa diminuição de importância do próprio Superior Tribunal de Justiça, talvez pelo fatiamento verificado quanto à competência suprema, em que se deu ao superior parte da competência que até então era nossa, né? Não se previu o cabimento do especial, como se tem a regência quanto ao especial para o Tribunal Superior Eleitoral, que é o RESP, com E no final, na abreviatura, na sigla, e o recurso de revista para minha eterna justiça, que é a Justiça do Trabalho. E nas execuções, no processo trabalhista, só cabe o recurso de revista por violência à Constituição da República, e jamais se evocou que isso estaria a implicar usurpação da competência do Supremo ou menosprezo à função relevantíssima no que tem o Supremo a última palavra sobre o direito posto desta Corte, deste tribunal. Vamos aguardar o que vai ocorrer. E teremos mais um problema a resolver. Vamos depois abrir o embrulho quanto à oportunidade dos embargos infringentes. Se admitidos os embargos, teremos esse problema, pelos que, disciplinados em
no tocante à regência do direito instrumental, aguardar um momento adequado, oportuno, para a protocolação desses mesmos embargos. Presidente, as normas do regimento interno, e disse-o muito bem a ministra Carmen Lúcia, que são normas processuais, ficaram congeladas, rígidas, quanto à possibilidade de o Supremo modificá-las. Foram recepcionadas, expressão de Sua Excelência, me corrija se não sou um bom aluno, foram recepcionadas como normas relativas à legislação ordinária, pela Carta de 1988. Mas, neste plenário, já ouvi que poderemos, posteriormente, alterar o nosso regimento interno para expungir. E aí estaremos a atuar no campo do direito processual o cabimento dos embargos infringentes, lê do engano. Visão a técnica, com a devida vênia daqueles que pensam de forma diferente, mas a tribuna é livre. Só o Congresso Nacional, ante a competência exclusiva da União para legislar sobre processo, pode modificar o regimento do Supremo no que versa normas processuais. Cabe indagar, e é a grande indagação para desfecho da controvérsia. A Lei 8.038 de 90 derrogou, porque seria uma alteração apenas parcial, o nosso regimento interno, no que veio, presidente, a disciplinar as ações penais da competência do Supremo e do STJ, e não previu essa lei, em um silêncio que já ouvi aqui, penso que foi do ministro Gilmar Mendes, eloquente, os embargos infringentes, mas nós temos a revogação, gênero, pegando, portanto, a birrogação e a derrogação, a birrogação total e a derrogação parcial. Nós temos, presidente, na Lei 8.038, numa leitura equidistante, não uma leitura apaixonada, nós temos preceito que se mostra incompatível com o regimento interno? Temos, porque, vou repetir, o sistema não fecha. Se admitirmos que, julgando o Supremo uma ação da competência originária, uma ação penal, verificados 4 votos a favor do acusado, cabíveis são os embargos infringentes. Mas julgando o Superior Tribunal de Justiça, no mesmo campo da competência originária, uma ação penal, não são cabíveis os embargos infringentes. Ontem, depois dizem que sou irônico, quando o ministro Luiz Fux perguntou por quê, qual a razão de ser dessa distinção, e nada surge sem uma causa, eu disse que talvez, quem sabe, se suponha que nós somos juízes menos experientes do que os ministros que compõem o Superior Tribunal de Justiça. Presidente, a incompatibilidade aqui, ela salta aos olhos, porque entendimento diverso leva à incongruência. E toda vez que implementamos regras de hermenêutica e interpretação do direito e chegamos a uma posição que implica incongruência,
nós devemos recuar e proceder a uma nova interpretação para afastá-lo, porque diplomas legais não visam a incoerência, não visam o absurdo. Garantias constitucionais. Qual é a garantia constitucional que nos vem da Carta da República? Que a lei não pode afastar da apreciação do judiciário lesão a direito. E aí há uma outra cláusula que justifica o que a maledicência apontou como indústria das liminares e indústria das tutelas antecipadas. A lei também não pode afastar da apreciação do judiciário, isso nem a lei pode, o que se dirá o administrador, o julgador, ameaça de lesão e aguardar-se que a máquina judiciária atue e atuará numa primeira instância, havendo uma parafernália de recursos a projetar a eficácia do que decidido no tempo, aguardar-se a decisão final, sem o implemento de uma medida cauteladora, a ameaça de lesão se tornará uma lesão a direito. O presidente vem-nos também da Constituição Federal, que o duplo grau de jurisdição não é garantia constitucional, nem mesmo implícita, porque está explícito que não é. Quando eu me refiro a duplo grau de jurisdição, me refiro à jurisdição ordinária, não à afunilada de acesso à sede extraordinária. O que é que nós temos quanto ao cabimento do recurso extraordinário? Que é cabível contra a decisão de última instância, pressupondo uma decisão anterior, mas também é cabível contra a decisão de única instância. E a mesma norma está lá na disciplina do recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Essas duas previsões revelam a mais não poder que até aqui, não sei o amanhã, vindo uma proposta de emenda constitucional e a aprovação da PEC, até aqui o duplo grau de jurisdição não é uma garantia constitucional, mas se dirá, em se tratando de decisão do próprio Supremo, do órgão máximo do Poder Judiciário, é uma garantia constitucional, numa diminuição de importância, repito, do órgão máximo do Poder Judiciário, que é o Supremo. Temos, presidente, a competência pelo 102.1 para processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, nós próprios e o Procurador-Geral da República. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, crimes, não ação civil pública, aqui se trata de uma ação penal, de um processo crime, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52.1, os membros dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. A competência por prerrogativa de foro não se limita ao Supremo Tribunal Federal, já que a tem também
o Superior Tribunal de Justiça quanto aos crimes comuns praticados por governadores dos estados e do Distrito Federal, e nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, os dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União, com uma limitação, porque aí temos uma outra competência por prerrogativa de foro, a que vou me referir dentro em pouco, que oficiem, membros do Ministério Público, que oficiem perante tribunais. Parou aqui a carta na disciplina da prerrogativa de foro? Não, foi além. E versou a competência dos tribunais regionais federais. Versou a competência para processar e julgar originariamente. Os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, que também são juízes federais, nos crimes comuns e de responsabilidade, esses detentores de cargo, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Foi além o Constituinte e previu a competência também originária dos tribunais de justiça, a própria Constituição Federal. A eles compete o julgamento dos prefeitos. Então, tem-se o seguinte quadro: a permanecer, a prevalecer a ótica dos que admitem os embargos infringentes, julgando o Supremo e verificados 4 votos vencidos a favor do acusado, cabíveis são os embargos infringentes, mas julgando o Tribunal de Justiça, julgando o Tribunal Regional Federal, são 5 regionais federais, julgando os 27 tribunais de justiça, vou excluir o DF, porque nós não temos prefeito ainda em Brasília, e não sei se politicamente devíamos ter governador eleito, porque a capital da República é o sítio de atuação do presidente da República, julgando a atacada única, e não são cabíveis embargos infringentes, recurso de revisão. Alguma coisa está errada nesse raciocínio. O sistema, repito, não fecha. E o sistema precisa, sob pena de gerar perplexidade, o sistema precisa fechar. O sistema é coerente, o sistema é razoável, o sistema é proporcional. O sistema observa a ordem natural das coisas e não encerra, portanto, o extravagante, o extraordinário. Quem é, presidente? O detentor, o beneficiário da prerrogativa de foro, se é que podemos, considerado atacada única, falar em beneficiário da prerrogativa de foro. É o próprio detentor do cargo? Não. Sustenta-se, eu espero ainda vivenciar o dia em que não haverá mais essa extravagância, sustenta-se que se visa com a disciplina, com a previsão de julgamento de alguém por um tribunal e até mesmo pelo Supremo, a proteção do próprio cargo. Seria uma prerrogativa, e prerrogativa é dever e não direito, uma prerrogativa inerente ao próprio cargo. Nós evoluímos, presidente, penso que evoluímos em boa hora, porque antes, cessado o exercício do cargo,
cessado o mandato parlamentar, nós continuávamos no julgamento das ações penais, olvidando essa premissa, que é a única que pode, com muita boa vontade, sustentar a prerrogativa. E creio que todo cidadão deve merecer tratamento igualitário, pouco importando que tenha tido em um certo colegiado algumas vozes a favor. O tratamento tem que ser linear. Presidente, não me canso também de repetir que li em um romance. Eu gosto muito de romances, inclusive indico a alunos que chegam ao tribunal e também alunos de sala de aula que devem ter sempre à mão um romance, porque no romance nós temos conflito de interesse e sempre adotamos posição e com isso aguçamos a nossa sensibilidade, de John Steinbeck, que tinha como título O Inverno da Nossa Desesperança. E aí, no final desse mesmo romance, há uma frase incontestável, de simbolismo maior, que quando uma luz se apaga, é muito mais escuro do que ela jamais houvesse brilhado. Sinalizamos, presidente, para a sociedade brasileira uma correção de rumos, visando o Brasil melhor, pelo menos para os nossos bisnetos. Já não falo nem dos filhos, já não falo nem dos netos. Mas essa sinalização, ela está muito próxima de ser afastada. Cresceu o Supremo como órgão de cúpula do Judiciário junto aos cidadãos, numa época em que as instituições estão fragilizadas, mas estamos a um passo, ou melhor, a um voto. Que responsabilidade, ministro Celso de Mello? Estamos a um passo de desmerecer a confiança que no Supremo foi depositada. Mas a balança da vida tem dois pratos. E devemos, sim, ministro. Veja, Vossa Excelência, a repercussão que isso terá umas mais diversas... Vossa Excelência, fique tranquilo, porque eu soube que os vidros do plenário foram blindados. Vossa Excelência avalie a repercussão que isso terá para a magistratura como um todo, que hoje está olhando este tribunal com orgulho, porque sabe que o tribunal rompeu com essa tradição de impunidade. Talvez o tribunal hoje seja outro, ministro. Então, é preciso que se preste atenção exatamente na repercussão que esta decisão terá no âmbito dos jovens juízes que militam em todas as instâncias, que não dão esse favor porque não podem aplicar. Isto tem consequências. Vossa Excelência diz muito bem, o sistema não fecha. Não fecha porque não se consegue estender. Porque se fosse um direito humano, natural, seria estendido. Ora, por que não embargos infringentes agora nas punições que os pais aplicam aos filhos? Por que não em todas as outras relações? Veja que isso teria, na verdade, uma dimensão enorme. Teria que se reivindicar embargos infringentes em todos os julgamentos. Essa seria a lógica. Se se quisesse, então, dar um conteúdo igualitário, por que não assegurar, então, ao Ministério Público a mesma possibilidade? Veja, é um amontoado de contradições. É um amontoado de contradições que se avolumam cada vez que se pensa nesta questão. Veja, Vossa Excelência apontou bem o governador, o prefeito, o membro do Tribunal de Justiça. Ele não goza desse tratamento. Mas aqui haverá esse... Mais um cidadão
que não teria, e eu continuo convencido, me perdoe, aqueles que concluíram de forma diversa, que não teria sequer a prerrogativa de ser julgado pelo Supremo, né, vai ter a possibilidade de recorrer contra a decisão, considerada essa prerrogativa maior de ser julgado pelo órgão de cúpula do Judiciário, vai ter possibilidade de recorrer contra essa decisão. Talvez, presidente, haja um detalhe. Sim. Talvez não tenhamos munição para atuar nos próximos tempos em termos de processos aguardando julgamento. Só eu tenho mais de 200 na fila, no plenário, aguardando espaço na pauta. E eu tenho processo. Isso é uma frustração para o julgador, que liberei há mais de 10 anos para julgamento. Há alguma coisa errada, mas queremos ficar com o disco arranhado na mesma faixa. Só mais um ponto, Vossa Excelência me permite. Só mais um ponto, se Vossa Excelência me permitir. Nós temos hoje em tramitação no tribunal 400 ações penais originárias. E as repercussões gerais? Há tribunais alugando... Se vamos agora adotar embargos infringentes... processos represados. Vamos aumentar as sessões. Certamente, duplicá-las. No sábado... Concordo que o meu pique, passados 34 anos, ainda é juvenil. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência me permite um breve à parte? Sim. Com todo respeito. Eu assumi a posição, e pretendo conservá-la, de não pretender convencer ninguém do meu ponto de vista. Eu já votei, expus os meus argumentos. Vossa Excelência tem a certeza de uma coisa, eu esperava ser convencido por Vossa Excelência. Não há problema. Eu, então, infelizmente, não fui capaz de convencer Vossa Excelência, embora esteja eu convencido do acerto da minha posição, feita a ressalva que me parece pertinente, que numa matéria complexa como essa, a verdade tampouco tem dono. Mas gostaria de dizer, em defesa do meu ponto de vista, e sem demérito para nenhum outro ponto de vista, que eu, nesta vida, neste caso e em outros, como em quase tudo que faço na vida, faço o que acho certo, independentemente da repercussão. Portanto, eu não sou um juiz que me considero pautado pela repercussão que vai ter o que eu vou decidir, e muito menos pelo que vai dizer o jornal do dia seguinte, e muito menos estou almejando ser manchete favorável. Eu sou um juiz constitucional, sou pautado pelo que considero certo e correto, embora não me ache o dono da verdade. Porém, o que vai sair no jornal do dia seguinte não faz diferença para mim se não for o certo. Para mim faz. Não, eu entendo. Só vou concluir. Tampouco a opinião pública me é... servidor de meu semelhante, eu devo contas aos contribuintes. Tampouco me parece irrelevante a opinião pública. Eu acho que a opinião pública é muito importante numa democracia. E fico muito feliz quando uma decisão do Tribunal Constitucional coincide com a opinião pública. Mas se o que eu considerar certo, justo e interpretação adequada da Constituição não coincidir com a opinião pública, eu cumpro o meu dever contra a opinião pública, porque este é o papel de uma Corte Constitucional. Amém, portanto, amém, que assim sempre o seja. A multidão quer o fim deste julgamento. E devo dizer a Vossa Excelência que eu também ficaria muito feliz e vou ficar muito feliz quando ele acabar. Mas nós não julgamos para a multidão, nós julgamos pessoas. E, portanto, se a multidão quer acabar, nós precisamos considerar as pessoas. Então, gostaria de saber se nós perguntássemos a uma pessoa, não à multidão, se o seu pai, o seu irmão ou o seu filho estivessem na reta final de um julgamento e na última hora se estivesse mudando uma regra que lhe era favorável para atender a multidão, você consideraria isso correto? A resposta seria não. Portanto, esta é a minha convicção e por isso eu voto assim. Eu não estou aqui subordinado à multidão, estou subordinado à Constituição.
posso ter a decisão que agrade ou não agrade, e, repito, não acho que tenha nem o monopólio da virtude, nem o monopólio da certeza, mas tenho o monopólio íntimo de sempre fazer o que acho certo, independentemente da multidão. Já disse, presidente, que se com o meu voto o teto tiver que cair sobre a minha cabeça, vai cair. Já disse que se com o meu voto, segundo ciência e consciência possuídas, tiver que ir para o paredão, vou para o paredão. Jamais imaginei que integrante deste tribunal pudesse votar segundo a leitura dos veículos de comunicação em circulação na data da sessão. Agora, não me impressiona, muito embora eu conheça a frase já dita pelo ministro Gilmar Arminio Machado de Assis, né? Não me impressiona o transporte da situação enfrentada para o campo familiar. Mesmo porque, ser parente até o 3º grau, eu não poderia julgar. Machado de Assis disse que a melhor forma de ver o chicote é tendo o cabo à mão. E eu diria que o chicote muda de mão. Mas não é isso que se trata, não é disso que se trata. Nós estamos aqui reunidos e não sei, eu tenho certeza que meu voto não está incomodando a quem quer que seja, a não ser os acusados que devem estar assistindo o julgamento. Nós estamos aqui para chegar a uma conclusão sobre a ordem jurídica em vigor, enfrentando uma matéria que nós nunca enfrentamos. Por isso eu rechaço o que veiculado neste plenário sobre casuísmo. E sobre mudança da regra do jogo. Mudança da regra do jogo? Alguma. Vejo que o novato parte para a crítica ao próprio colegiado, como partiu em votos anteriores, no que chegou a apontar que, se estivesse a julgar, não decidiria da forma mediante a qual nós decidimos. Meu estimado amigo Luiz Roberto Barroso, nós precisamos nos completar mutuamente. Não respondi a Vossa Excelência no que a crítica foi para mim, não uma crítica velada, mas uma crítica direta, porque achei que não era bom para a instituição a autofagia. Nem houve a crítica, e eu discuto... Não, Vossa Excelência elogiou um dos acusados, eu devo admitir. Eu discuto teses jurídicas, o resto considero irrelevante, e eu respeitei a decisão do tribunal e não tenho nenhum interesse de polemizar com Vossa Excelência, porque o admiro, porque acho que conduziu-se magnificamente bem nesse como em outros julgamentos, de modo que a minha ressalva é da minha posição, a dos outros eu respeito plenamente, e o fato de eu eventualmente divergir não significa crítica nem que eu estivesse certo e os outros errados. Pelo contrário, Vossa Excelência tem a minha estima pessoal e a minha admiração jurisdicional. Em nenhum momento critiquei o tribunal e, no geral, acompanhei as decisões e, mais do que isso, disse mais de uma vez ao eminente relator que considerei extraordinário o trabalho que ele desenvolveu, assim como disse ao eminente revisor que considerei notável a sua altivez e coragem com que defendeu a sua posição contra tudo e contra todos. Eu vim aqui para somar e compartilhar ideias e, portanto, se em algum momento alguém do tribunal se sentiu criticado, eu gostaria de deixar bem claro que acho que o tribunal se ouve de maneira notável, deu uma satisfação importante à sociedade brasileira e tem o meu apoio. Apenas quando me tocou votar, eu votei de acordo com a minha consciência,
sem nenhuma desconsideração à posição de ninguém, e muito menos à do eminente ministro Marco Aurélio, a quem prezo por todos os títulos. Presidente, refiro-me a presidente do TSE. Ainda tem alguns minutos, sem risco de o ponto ser cortado, ou talvez chegar depois das 19 horas. Não, acho que temos uns 20 minutos ainda. E sairíamos. Então, presidente, chego ao direito de defesa. E talvez eu esteja no final da minha judicatura no Supremo, e faltam para esse final 2 anos, 10 meses, não sei quantos dias, não fiz as contas na sessão de hoje. Talvez eu esteja perdendo, no campo do direito penal, a fama de progressista, de libertário. Mas meu compromisso, tal como o compromisso do ministro Luiz Roberto Barroso, é com a minha consciência, com a compreensão que fiz sobre a situação concreta. No âmbito do direito de defesa, não tenho a menor dúvida, principalmente no campo penal, do direito substancial penal, as situações ambíguas devem ser resolvidas a favor da parte. E as franquias constitucionais, elas não são acionadas, e dizia muito isso o ministro Sepúlveda Pertence, não são acionadas em benefício do homem médio, do homem que conduz a vida de acordo com os parâmetros próprios à sociedade. São acionadas por aqueles que ajam, por isso ou por aquilo, cometido algum desvio de conduta. Mas, partindo para a interpretação teleológica e sistemática, principalmente a sistemática, verifico que não temos, em que pese os votos até aqui proferido no sentido da admissibilidade dos embargos infringentes, uma situação ambígua, mas uma situação que decorre do arcabouço normativo. E preciso, repito, interpretar as normas jurídicas de forma sistemática, sob pena de placitar a incongruência, a incoerência. E essa estará no que nós proclamarmos aos 4 ventos, que julgamento implementado pelo colegiado maior do Supremo, órgão máximo do Judiciário da República, é impugnável. Mas julgamento procedido pelo Superior Tribunal de Justiça, julgamento procedido no âmbito da mesma competência originária por Tribunal Regional Federal, ou por um dos 26 tribunais de justiça dos estados, afastado do DF, já que não temos aqui prefeitos, esses julgamentos não são impugnáveis na via do recurso de revisão, que é o recurso de embargos infringentes. Presidente, ouvi muito versar-se a precedentes e chegou-se mesmo a concluir que turma do tribunal poderia julgar embargos infringentes, porque mencionaram precedentes das turmas sobre a matéria. Reafirmo, presidente, e a menos que a idade já esteja a gerar a esclerose, reafirmo que não há sobre a matéria um único precedente. Pode haver, sim, opinião de relator. Lançada à margem, por isso é que eu sou contrário a inserir-se na solução de uma causa com balizas subjetivas e objetivas próprias,
deslinde do que não está colocado. Lembro-me, presidente, de um caso em que eu sustentei neste plenário e fui voz isolada o cabimento não dos embargos infringentes, mas o cabimento do recurso ordinário constitucional, interpretando a Carta da República quanto ao recurso ordinário constitucional em mandado de segurança em habeas corpus, contra uma decisão do Tribunal de Justiça da minha cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, para o Superior Tribunal de Justiça. E o tribunal assentou que não seria cabível o recurso ordinário. Refiro-me à situação concreta em que o TJ do Rio de Janeiro julgou um episódio lamentável envolvendo o INSS e que a ação penal alcançava um magistrado. O tribunal refutou o cabimento do recurso ordinário para o STJ, mas vai admitir que, contra um julgamento complexo que se desenvolveu em mais de 50 sessões, em que superdiscutida a matéria, com a participação de cuidadosos relator e revisor, cabível é o recurso de embargos infringentes. Embargos infringentes que, em última análise, são uma verdadeira sobreposição, contrariando até uma premissa. Se eu pudesse dar um peso maior a um acórdão formalizado a uma só voz e um acórdão formalizado por maioria de votos, daria um peso maior a este último. Por quê? Porque estaria a revelar que duas teses estiveram em apreciação. Isso sem levar em conta o que um grande torcedor do Fluminense veiculava, que toda unanimidade é burra. Não chego ao que disse Nelson Rodrigues. Presidente, temos precedentes alusivos a ADINs e antes da lei de 99, que revogou, e a revogação decorreu da atuação do Congresso Nacional, o nosso regimento interno. Temos 8 precedentes, pelo menos, 5 em ADINs e 3 em ação rescisórias, mas temos verbetes. O verbete 211 revela, da súmula da jurisprudência do tribunal, substantivo coletivo, é uma ironia referir-se ao número não como enunciado ou verbete, mas como súmula, como se tivéssemos no Supremo 211 súmulas. Não temos. A súmula de um jogo resume os episódios ocorridos nos 90 minutos e impossível prorrogação desse mesmo jogo. Verbete 211, contra a decisão proferida sobre o agravo no auto do processo por ocasião do julgamento da apelação, interpretação do 609 do Código de Processo Penal, não se admite ou não se admitem embargos infringentes ou de nulidade. Verbete 293, são inadmissíveis embargos infringentes contra a decisão em matéria constitucional submetida ao plenário dos tribunais. O ministro Celso de Mello, quando Vossa Excelência apontou o pronunciamento da autoria do nosso decano, teve a oportunidade de esclarecer a diferença. Verbete 294, são inadmissíveis embargos infringentes contra a decisão do Supremo em mandado de segurança. Verbete 368, não há embargos infringentes no processo de reclamação.
verbete 455 da decisão que se seguia ao julgamento de constitucionalidade pelo Tribunal Pleno são inadmissíveis embargos infringentes quanto à matéria constitucional. E, por último, verbete 597, não cabem embargos infringentes de acordo que, em mandado de segurança, decidiu por maioria de votos a apelação. Presidente, não há um único pronunciamento sobre o que nós estamos tratando nesta assentada. Não estamos aqui a fixar o critério de plantão para julgamento desse processo, porque processo não tem capa, processo tem conteúdo e a regência é única, é do direito nacional. É um equívoco se asseverar que estaríamos sendo casuístas, expressão muito na moda, ao contrário da preclusão consumativa. Conclusão, presidente. A prerrogativa de foro gera o crivo de órgão que se presume, até prova em contrário, integrado por cidadãos, operadores, como se diz, nós não somos mais operadores do direito, somos estivadores diante do grande número de processos, integrados por juízes mais experientes. Um doutrinador apontou num veículo muito lido pelos operadores do direito, não vou fazer propaganda para quem quer que seja, apontou que seria uma super incoerência ter-se, de um lado, a prerrogativa de ser julgado pelo Supremo e, proferida a decisão, uma sobreposição de julgamento, se é que o tribunal é o mesmo hoje que foi aquele tribunal que se pronunciou no bojo da ação penal 470. A maioria no colegiado, ao invés de desqualificar o pronunciamento, qualifica o pronunciamento, porque revela a discussão da matéria e não a existência de verdadeiras vaquinhas de presépio no acompanhamento do relator, sem o domínio em si dos fatos, das normas jurídicas. O duplo grau não é garantia constitucional. E eu revelei isso no que é previsto o recurso extraordinário para o Supremo contra a decisão de última instância, mas também de única instância, e o RESP, permudo, para o Superior Tribunal de Justiça, também contra a decisão de última ou de única instância. Fecha-se a porta e a Justiça, repito, Eliezer Rosa, fecha-se a porta à reapreciação da matéria? Não. Tem-se a revisão criminal, que aguardemos, se for o caso. Se houver enquadramento do figurino do 621 do Código de Processo Penal, aguardemos a revisão criminal. Concluo, presidente, já é hora de deixar o plenário e gostaria muito de ouvir o voto do ministro Celso de Mello, com quem tenho a honra de ombrear há 23 anos, quase 23 anos e meio. Concluo apontando que o regimento interno, no que prevê os embargos infringentes contra a decisão do plenário em ação penal, não aquela ação penal da qual não temos saudade, julgada em sessão secreta, né? Está derrogado pelo Congresso, considerada a Lei 8.038 de 90. Voto acompanhando Vossa Excelência, vencido na primeira questão, a falta de oportunidade desses embargos infringentes, e estamos aqui a julgar como que embargos infringentes que ainda não foram protocolados dos demais acusados, né?
voto no sentido de vencido nessa matéria, repito, por coerência, e todos devemos ser coerentes, e todos somos coerentes, principalmente na observância das nossas consciências, voto no sentido de entender que a Lei 8.038/90 realmente derrogou o regimento interno. Acompanho Vossa Excelência. Os ministros, o ministro Celso de Mello me informa que tem o voto já pronto para proferir, mas em razão do adiantado da hora e do fato de que 3 ministros se afastarão para o TSE, eu declaro encerrada essa sessão.